Ventosa, o autor do segundo golo do Atlético da Malveira. Ventosa, antes de mais, parabéns. Pedia uma análise, um jogo de taça, um jogo entre dois dos principais candidatos no campeonato da primeira divisão. A vitória surgiu ao Malveira, o Malveira segue para a terceira eliminatória. Pedi-te uma análise a esta vitória do Malveira. Antes de mais, boa noite e obrigado. Foi um jogo complicado. Marcámos cedo, fizemos o primeiro cedo, o segundo gol também marcámos o segundo gol também cedo. Depois vimos com uma expulsão, o Castilho foi expulso, não sei o que é que se passou, o árbitro deu-lhe cartão vermelho. Juntámos a equipa, deixámos que viesse o intervalo e o homem lá dentro ajustou melhor. Meteu-nos numa linha de 4 atrás, mais 4 no meio e o Luizinho sozinho na frente. Tivemos bem na segunda parte, acho eu. Eles também meteram a carne toda no assador, meteram o central, o maior deles, cá na frente, criaram-nos algumas dificuldades, aguentámos, fomos aguentando. No finalzinho eles fizeram o 2-1, nós aqui também conseguimos fazer o 3-1 e eles depois no lance final fizeram o 3-2, mas acho que é uma vitória justa pelo que a gente fez, desde o primeiro minuto até ao último minuto. Ventosa, para quem estava de fora a ver, parece-me que vocês defensivamente nunca deram grandes passos à equipa do Real, tirando nos últimos 10 minutos, lá está, quando o Ebube foi lá para a frente e vocês aí sentiram realmente mais dificuldades, mas durante esses 80 minutos tiveram sempre o jogo praticamente controlado defensivamente, ou não? Sim, tivemos, sabíamos o que é que o Real fazia, mete as bolas nas laterais, nas linhas, queria superioridade numérica nesse aspecto. Tem jogadores muito fortes também num 1 para 1, tiram bons cruzamentos e tem o ponta-lança que é grande, os outros dois centrais, sabemos que eles eram fortes nesse aspecto, mas controlámos sempre, ou tentámos controlar. No finalzinho, como eles também tinham com um a menos, estavam sempre a conseguir cruzar a bola, porque também já estávamos um pouco cansados, é normal, e é isso. Muito obrigado, Ventosa, e um bom ano e continuação de um bom campeonato agora. Obrigado, igualmente. Foram as palavras de Hugo Ventosa, o defesa do Atlético Clube da Malveira, e agora já tenho a chegar junto a mim o Henrique Pires, jogador do Real, que já está aqui junto a mim. Boa noite, Henrique. Obviamente não seria este o resultado esperado, pedi-te uma análise estes 90 minutos e esta derrota aqui no Estádio das Seixas. Não era de todo o resultado que nós queríamos, vinhamos com outro objetivo, com outra mentalidade para vencer o jogo. Creio que tivemos sempre por cima do jogo, praticamente. Após a expulsão, então o jogo foi mesmo todo nosso. Faltou o golo e alguns erros individuais defensivos também acabaram por fazer com que nós não trouxéssemos a vitória. Henrique, deu ideia a quem estava de fora a ver o jogo que a maior dificuldade do Real foi em criar oportunidades lá na frente, tirando os últimos 10 minutos quando o teu colega da defesa, o Ebube, foi lá para a frente e aí sim tiveram muitas oportunidades. Até lá faltou ideias ou foi uma noite de menos inspiração? O que é que faltou quando a ti para chegarem ao golo mais cedo? Creio que não faltou ideias, temos trabalhado muito bem durante a semana, temos trabalhado muito bem no nosso processo. Não é por este jogo, se calhar não tivemos criado tantas oportunidades, não quer dizer que não estamos num bom caminho. Acredito que as coisas vão melhorar, embora o nosso trajeto na taça tenha terminado. Temos a competição do campeonato para dar a volta e para fazer o melhor até ao fim. Muito obrigado, Henrique, e continuação do bom campeonato. Obrigado. Foram as palavras de Henrique Pires, o defesa do Real Sport Clube, e agora vamos esperar que chegue até mim João Lage, que já está aqui junto, o técnico do Real, já vem aqui para junto de mim o Mister João Lage. Mister, boa noite. Obviamente não seria o resultado esperado. Perguntava-lhe como é que viu a exibição da sua equipa e se considera justa a vitória do Atlético da Malveira. Antes de mais, boa noite. Sim, tivemos algumas dificuldades em ter as nossas oportunidades de golo, sobretudo na segunda parte, nos primeiros 15, 20 minutos. Mas depois, obviamente, com alguma experiência da parte do Malveira, a conseguirem quebrar gelo nos momentos certos. A questão da perda de tempo também foi algo que se foi acentuando, mas é completamente normal e nós faríamos o mesmo. E, portanto, pecámos um bocadinho por aquilo que foram a falta de oportunidades criadas, se bem que podíamos ter empatado, tivemos lances para isso, não tivemos a abundância que gostaríamos de ter, mas tivemos oportunidades suficientes para dar a volta ao jogo e, portanto, temos de trabalhar um bocadinho mais nisso.
Mister, a defesa do Malver lá atrás nunca desmontou, e eu há pouco dizia ao Henrique que parece-me que a partir do minuto 80 é que vocês foram mesmo para cima quando o Ebube passa para avançado, porque durante os outros 80 minutos eu a ideia é que vocês tiveram sempre muita dificuldade em descobrir espaços para entrar dentro da linha defensiva do Malver. Sim, a jogar com 10 acabou por se acentuar, com uma vantagem de 2 golos também, a necessidade do Malver a baixar um bocadinho mais as linhas, e é normal haver essa dificuldade em encontrar espaços quando uma equipa está a defender em 20, 30 metros, mas como eu disse, é normal. A única coisa que não é normal é o comportamento que se passa fora de campo, e que com o jogo transmitido, com pessoas a ver em casa, fica mal, porque acho que é importante as pessoas perceberem que o futebol é um jogo, é um desporto, e que não vêm só adultos, vêm crianças que querem ser treinadores, crianças que são adeptos, crianças que no futuro também querem ser treinadores aos jogadores, e portanto não fica bem este espalhafato, não fica bem as pessoas acharem que nada é deles, porque a Associação de Futebol de Lisboa é uma entidade que preza por todos e que isto não é de ninguém, isto é de todos, e portanto é importante perceberem que não vale tudo, em primeiro lugar não vale tudo, que tem que haver um comportamento minimamente exemplar, o mais exemplar possível, e há certas coisas que se dizem que não fomentam em nada, que não dão em nada ao jogo nem ao espetáculo, e que só denigrem a imagem dos treinadores. E eu, se tivesse um filho hoje a ver o jogo em casa, tinha tirado o som, e acho que isso é uma vergonha para nós todos, e portanto mais importante do que tudo isto, que é o resultado, e que todos nós trabalhamos todos os dias para isto, é importante perceber que, sobretudo quando o jogo é transmitido, sobretudo quando há pessoas a ver, temos que ter um certo cuidado, porque nós, por aqui ou por ali, somos condutores de sonhos de outros, e há pessoas que nos veem alguns como possíveis exemplos, ou que gostam de nós e que não merecem ouvir aquilo que foi dito. Portanto, só referir que aquilo que se passou hoje fora de campo foi uma vergonha. Obrigado, Mister, e Obrigado. desejo o resto um bom campeonato. Bom ano e boas entradas para vocês. Foram as palavras do Mister João Lage, efetivamente a falar sobre aquilo que se foi passando fora das 4 linhas, que acho que toda a gente assistiu, e agora vou esperar que chegue até mim. Já me fazem sinal que já aí vem, não será Tony Pereira ao que indica, será o treinador adjunto do Malveira que virá até junto de mim. Eu penso que exatamente já se encaminha para aqui o técnico Baranda, o treinador adjunto de Tony Pereira no Atlético do Malveira. Já está aqui a chegar junto a mim para fecharmos então as flashes esta noite. Boa noite, Mister. Antes de mais, parabéns pela vitória. Pedi-lhe uma análise a esta vitória num jogo muito disputado, em que o Malveira reduzido a 10 cedo, jogou uma parte reduzida a 10, ainda assim consegue levar o triunfo por 3-2. Como disse, um jogo disputado. Os jogos com o Real são sempre jogos muito fortes, existe sempre aquela disputa que é necessária. No meu entender, o Malveira entrou melhor no jogo, conseguiu trocar a bola, conseguiu criar lances onde houve os cruzamentos. A partir aí dos 15 minutos começámos a ter mais dificuldade, ou seja, começámos a ficar mais, a bater mais a bola na frente, um bocadinho em alguns momentos sem tanto nexo. Depois tivemos a questão da expulsão e o jogo aí muda, passa uma situação totalmente diferente. A segunda parte tivemos muito querer, tivemos muita qualidade, tivemos muita raça, estivemos muito unidos, merecemos. O Real lutou muito, tentou por toda a maneira mais alguma, puxão, remates por cima, mas nós estivemos sempre no duelo, ganhámos sempre mais um duelo com o Real, e isso fez com que tivéssemos a vitória hoje. É uma vitória da união, uma vitória da força e daquilo que merecemos e daquilo que andamos a trabalhar já há algum tempo. Mister, você estava mais próximo do que nós. O que é que se passou no lance da expulsão do Darwin? Nós estávamos ali perto e eu, se quer que lhe diga, também não me apercebo. Há uma confusão onde os dois jogadores batem um no outro, existe ali um conflito, não nos conseguimos aperceber porque como temos também as barreiras, não conseguimos perceber depois aquilo que se passou. Agora, é estranho ter sido só para um lado, mas alguma coisa o árbitro viu ali que fez essa diferença. Mister, agora domingo há mais, há a reedição outra vez, Malveira Real, um jogo totalmente diferente, pensamos nós. Um jogo que mais uma vez vamos entrar como fazemos em todos, para ganhar. Vai ser um jogo que tem aqui
mais esta força que foi o jogo de hoje para dar, com o Real de certeza absoluta que vai querer vir ganhar, como todos os jogos, e nós temos mais essa força para ganhar mais uma vez e para ganhar mais um dos jogos em casa, que temos que ganhar os jogos todos. Muito obrigado, Mister. E contestando. Muito obrigado. Foram as palavras do Mister Brandão, treinador adjunto do Atlético do Malveira. Eu despeço-me aqui do Estádio das Seixas com a vitória do Malveira. Malveira 3, Real Sport Clube Sado 2. Malveira segue para a terceira eliminatória. O Real fica pelo caminho. Domingo há mais outra vez aqui no Estádio das Seixas. Mais um Malveira Real, desta feita para a 14ª jornada do Campeonato da Associação Futebol Lisboa. Despeço-me desejando a todos uma magnífica semana e o resto de um ótimo Dia dos Reis. Um abraço e até uma próxima.